Então, começou aqui a nossa gravação, exercícios sobre o renascimento, o conteúdo que foi trabalhado na aula passada, ok? Deixa eu abrir aqui o chat, que eu estou vendo que tem um monte de gente aí escrevendo. Eu não estou conseguindo ver. Peraí. Calma. Tem que anotar as respostas. Não, gente, é mais para a gente fazer Vocês não precisam me enviar, não, tá bom? Não está no portal, não coloquei no portal. É mais para vocês terem as anotações de vocês. Estão ouvindo ou não? Eu escrevo aqui, não tem importância não. Pronto, não é para anotar, não está no portal. Então aqui apenas fixação de conteúdo. Ok? Então não é para anotar, não está no portal, apenas fixação do conteúdo, para a gente fazer uma fixação do conteúdo. Tá? É sempre bom a gente fazer um exercício aí. Ok? É sempre bom a gente fazer um exercício depois da matéria para dar uma... Então tá bom, então tá ok aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar para cá. Então tá aqui, ó. Esse primeiro exercício é um exercício discursivo, né? Em oposição aos velhos valores medievais, a mentalidade do homem renascentista formulou novos princípios. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, essa palavra aqui, ó, novos. O que você acha dela? Formular aqui, ó. Homem renascentista formulou novos princípios. Novos. Será que foram novos mesmo? O que a gente pode dizer sobre isso? Que o Renascimento foi um movimento completamente inovador. É correto a gente dizer isso, pessoal? Estou esperando as respostas, hein? Samuel está dizendo aqui que não são completamente novos, né? Não é inovador na sua essência. Está correto, tá, Samuel? Agora, por que não? Por que ele não é inovador? Por que ele não foi 100% inovador? Vocês lembram da aula de ontem? Buscaram coisas que já tinham na Grécia, buscou inspiração, isso, uma influência, né? A palavra boa é influência, vamos ficar com essa, tá? Então os renascentistas eles sofreram uma influência do pensamento greco-romano, tá bom? Muito bem. Dando continuidade aqui à questão, uma dessas influências aqui, ó, um desses princípios foi o, olha aqui, racionalismo. Olha aqui, ó. Vou aumentar aqui. Racionalismo. Explique em que consistia o racionalismo. Tá? Vou deixar vocês aí. Vocês explicaram o que foi o racionalismo. Depois, nós temos aqui um documento de época, ok? Postulados, documento de época. O documento refere-se a... Nós vamos fazer a leitura do documento e a análise dele. No 3, no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, o rompimento dos monopólios que os letrados mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre a religião criou uma situação nova, potencialmente explosiva. Esse rompimento deveu-se. Aqui no 4, o início da Idade Moderna, no contexto do movimento renascentista,
pode-se observar. 5. O movimento da Renascença no século XVI tinha por características. E última questão, no mundo ocidental, a chamada Idade Moderna surgiu como resultado de um conjunto de transformações em que se destacaram diferentes aspectos. Aí tem um texto para você associar a alternativa. Beleza? Podemos começar o tempo? Correr aí? Então, essa primeira aqui é discursiva. Você anota aí no seu caderno, depois a gente faz a correção, tá? Quero fazer a correção aqui agora com vocês também. Então vamos lá, vou dar um tempinho para vocês aí. Bom trabalho, pessoal. Primeira questão aqui, né? É a questão discursiva. Vou dar um espacinho aqui para a gente escrever isso aqui. Então, um desses princípios é o racionalismo. Explique em que consistia o racionalismo. Quem gostaria de responder essa aqui? O que foi o racionalismo? Ruscaia, quer arriscar aí? Pode abrir o microfone e falar. Não precisa escrever, não. Senão demora muito, né? Ruscaia, Samuel, Camille, Anne. O que foi o racionalismo? Posso falar? Claro, pode. Tá, coloquei. O racionalismo buscava explicar as coisas com base na razão, rompendo com a ideia de que a religião era a resposta para tudo. Mas ele não abandona a crença. O racionalismo é uma coisa, os racionalistas são outra coisa, tá bom, Samuca? Então, quando você diz assim, ó, não abandona a crença. Quem não abandona a crença são os racionalistas, tá? O racionalismo é uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica. Tudo bem? O Sky está pontuando aqui, ó, pensamento lógico, tá? Então, vamos começar primeiro a definir, né? Racionalismo, então vamos lá. Foi não, porque ele existe até hoje, é uma corrente de pensamento, aqui pensamento entendido, né, na questão filosófica dela, é uma ideia, corrente de pensamento é uma ideia que defende o uso da razão, vou botar em caixa alta aqui, razão, ok? Podemos até colocar assim, ó, e capacidade racional humana para explicar os fenômenos. Para explicar os fenômenos. Essa palavra fenômeno também é uma palavra muito aplicada na filosofia. O que é fenômeno? É tudo o que acontece na forma física e metafísica, concreta e abstrata. Então, por exemplo, eu tenho um acontecimento paranormal, extrasensorial, é um fenômeno. Chuva é um fenômeno, tá certo? Seca é um fenômeno. Então, tudo que acontece de forma material ou imaterial, todos os acontecimentos que estão ao redor do homem, que envolvem o homem direta ou indiretamente, são fenômenos. Então, o racionalismo é a corrente de pensamento, de ideia, que defende o uso da razão e capacidade racional humana para explicar os fenômenos. Tudo bem? Beleza? Vamos completar aqui com a resposta do Samuel, que eu acho bastante pertinente. Então, aqui, ó, no Renascimento,
os racionalistas não abandonaram a fé em Deus. O trabalho, vou botar o objetivo, né? O objetivo desses pensadores, vou botar assim, foi separar a fé da razão. Ok? Foi separar, sabe? Aqui com R, não maiúsculo, né? Separar a fé da razão. Essa palavra é uma palavra importante, né? O objetivo desses pensadores foi separar a fé e a razão. Racionalismo, a racionalidade. Tá bom? Muito bem. E se eu pedisse aqui, aproveitando a questão, para a gente explorar tudo que essa questão pode ser explorada, envolvendo o tema renascimento, envolvendo o tema das ideias, e se eu peço aqui um exemplo, o pai do racionalismo moderno, já que o renascimento é moderno, o que eu escreveria aqui? O pai do racionalismo moderno. Quem que eu colocaria aqui? Isso aí, opa! Samuca aí, ó. Então, vou botar aqui. Aqui, ó. Pai do racionalismo moderno, René. Esqueci o acento aí. Descartes. René Descartes. Aqui, René Descartes. Tá bom? Pai do racionalismo moderno, René Descartes. Beleza. Vamos para a questão 2? Alguma dúvida? Acho que está tranquilo aí, né? Vamos para a questão 2. Então tem lá, ó. O centro da Terra não é o centro do universo. Beleza. Vamos explorar esse primeiro texto? Essa primeira frase? O centro da Terra não é o centro do universo. Que teoria defende a ideia de que o centro da Terra é o universo? Que nome eu dou a essa teoria? Que o centro da Terra é o universo. Uma teoria utilizada pela física, lá pela física medieval, claro, né? Pela astrologia, astronomia. Vou escrever aqui em cima, tá? Vou escrever aqui em cima, ó. Deixa eu separar aqui. Questão 1 da questão 2. Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Terra como centro do universo. Que teoria é essa? Quem arrisca aí? Vou começar, ó. Teoria o quê? Terra como centro do universo. Muito bem, geocêntrica. Teoria geocêntrica, tá? A teoria geocêntrica é uma teoria fundamentada em cima do pensamento aristotélico. Então aqui, ó, fundamentada no pensamento aristotélico. Tá joia? Medieval, né? Medieval aqui, claro. Medieval. Tá aí. Bom, qual foi a teoria que se opôs a essa? E aí o destaque é para o Nicolau Copérnico. Teoria
heliocêntrica. Sol no centro do universo. Teoria heliocêntrica, o Sol no centro do universo. Tá joia? E hoje também nós sabemos que é errado, né? O Sol não está no centro do universo, porque o universo ele não tem centro. Ok? Mas isso são, obviamente, conhecimentos muito contemporâneos dos últimos 100 anos, né? No século XX. Muito bem. Continuando aqui. Mas tão somente da gravidade da esfera lunar. Todas as esferas giram ao redor do Sol. Olha aí, teoria heliocêntrica. Como do seu ponto médio, e, portanto, o Sol é o centro do universo. Todo movimento aparente que se percebe nos céus provém do movimento da Terra. Então, a Terra não é estática. A Terra está em movimento. E não de alguns movimentos do firmamento, qualquer que seja. O que nos parece movimento do Sol não provém do movimento deste, mas do movimento da Terra e da nossa esfera, junto com o qual giramos em redor do Sol, o que acontece em qualquer outro planeta. Então veja que ele não está só falando do Sol, como ele está falando dos planetas. Ou seja, existe a Terra como planeta e outros planetas que giram em torno do Sol. Isso é a descrição do nosso sistema solar. Muito bem. O documento refere-se. O que vocês marcaram aí, galera? Bem fácil. Depois da explicação, então, eu acho que ninguém vai errar essa questão, né? Isso aí. Letra E, ruptura com o geocentrismo, o que passou a ser heliocentrismo, conduzidas pelas investigações do famoso Nicolau Copérnico. Tá bom? Então, fácil, isso é uma questão tranquila. Todas essas questões são questões de vestibular, tá, pessoal? Questões que já foram cobradas em vestibulares oficiais. Então, vocês estão vendo que não tem muita dificuldade aí. Vamos para 3. No início da Idade Média, no fim, da Idade Média e início da Idade Moderna, o rompimento dos monopólios que os letrados mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre a religião criou uma situação nova, potencialmente explosiva. Esse rompimento deveu-se. Eu quero trabalhar primeiro o enunciado com vocês e eu quero destacar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, rompimento do monopólio que os letrados mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre a religião. Olha lá. Esse trecho aqui. Vamos usar esse espaço aqui embaixo para escrever. Primeiro, letrados. Letrados. Quem são essas pessoas, pessoal? Quem são os letrados? Estou fazendo essa pergunta porque ele difere aqui no enunciado letrados de clérigos, tá vendo? Letrados de clérigos aqui, ó. Os letrados mantinham sobre a cultura e os clérigos sobre a religião. Mas, ora, na Idade Média, os letrados eram os clérigos, eram as pessoas da igreja, tá bom? Então, nós estamos entendendo aqui que os letrados são, na visão da banca que organizou essa questão aqui, nobres e clérigos, tá? Membros da igreja. Membros da igreja. Tá? Esses são os letrados. Tudo bem? Beleza? Legal. Bom,
criou uma situação nova, potencialmente explosiva. Se ele está falando das letras, se ele está falando do conhecimento letrado, ele está falando do conhecimento escrito. Então, aqui, ó, letrados, estou falando do conhecimento, vamos botar aqui em caixa alta, conhecimento escrito. Tá? Que acontecimento no Renascimento rompeu com o conhecimento escrito? Se eu observar aqui, que alternativa eu marco aí na 3? O que vocês marcaram, galera? Questão B de bola, não é? Então aqui, ó, criação da prensa, tá certo? Mecanismo que possibilitou a produção em escala de livros. A produção, ficou ordem inversa, né? Que possibilitou a produção de livros em escala. Isso, imprensa, tá? Prensa é o mecanismo. Tá joia? Prensa é o mecanismo. Quer ver? Ó? Espera aí um pouquinho. Vamos dar uma pausinha aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí, aguenta aí, galera. Aqui, ó. Prensa medieval, imagem. Tá aí, olha aí, ó, a prensa medieval. Essa aqui é a de Gutenberg, ó. Essa aqui é a prensa de Gutenberg, ok? Prensa medieval. A imprensa é o ato de produzir em escala. A imprensa, tá? Aqui uma xilogravura, ó. Certo? Tá aqui, ó, prensa medieval. Aqui Gutenberg, aqui, ó. Essa aqui acho que tá até no material didático de vocês. Essa imagem aqui. Show de bola? Então tá aí, prensa medieval. Vamos dar continuidade aí. Compartilhar. Beleza. Então aqui, ó, ficamos com a letra B de bola, a imprensa ou prensa, né? A mesma coisa aí. Tá bom? Legal. Vamos para 4. No início da Idade Moderna, no contexto do movimento renascentista, pode-se observar. O que vocês marcaram aí na questão... Deixa eu abrir aqui. O que vocês marcaram aí na questão 4, pessoal? B de bola, um processo de mudanças sociais que se traduziu em novas formas de pensar, sentir e agir, não é? Show de bola. O renascimento científico, o renascimento não foi um movimento apenas artístico, mas foi um movimento muito mais complexo que envolveu transformações de caráter social, mudanças na forma de ver e agir dentro do mundo, das relações sociais e assim por diante. Excelente. Número 4, B de bola. Tá? Questão 5. O movimento da Renascença no século XVI tinha por características. E aqui, o que foi? D de dado? Samuel marcou D. Todo mundo marcou D?
Vamos ver a D, Samuel? Olha lá. Projeção de intelectuais e artistas como Leonardo da Vinci, Rafael e Robert Owen. Projeção de intelectuais. O Renascimento, o movimento da Renascença, tipo características. Eu posso dizer que a característica do Renascimento foi a projeção dos pensadores? Não. A projeção dos pensadores, ela se deu muito depois. Eu vou associar o Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, o Galileu Galilei ao Renascimento depois, tá? Bem depois. Outra coisa, Robert Owen. Quem é esse cara, Robert Owen? Será que ele foi um renascentista? Vocês já ouviram falar no nome desse camarada aqui? Esse camarada aqui foi o cara que foi um dos criadores. Vou botar aqui. Aqui, ó. Um dos criadores do socialismo utópico. Um pensador do socialismo utópico, tá? Ou seja, Revolução Industrial. Tá fora. Aqui a resposta é a letra A. Olha aqui, ó. Características do Renascimento. Forte crítica ao período medieval, caracterizando-o, o período medieval, como um hiato, um interregno, um meio termo entre o período greco-romano e o Renascimento. Então, o período greco-romano foi um período, o Renascimento foi um outro período, e no meio disso nós tivemos trevas, nós tivemos a Idade Média. Tá? Então tá aí, ó, essa característica aqui. Letra B, opa, vou marcar aqui, letra A é a resposta. Última questão para a gente ir embora. No mundo ocidental, a chamada Idade Moderna surgiu como resultado de um conjunto de transformações em que se destacam diferentes aspectos, como urbano, comercial, cultural, religioso, político, econômico, de mentalidade, entre outros. No contexto dessas transformações entre o século XIV e XVI, surgiu um dos mais significativos movimentos que, inspirados na ideia de afirmação do antropocentrismo, era essencialmente anticlerical e anti-escolástico, afirmando valores como o individualismo, o hedonismo, o neoplatonismo e o naturalismo. Que movimento é esse? É óbvio, nós estamos falando do Renascimento. Letra C. Tá bom? Beleza, queridos? Bom, pessoal, vou finalizando a minha aula por aqui com vocês. Beleza? Fiquem com Deus aí e até a próxima, se Deus quiser. Joia? Forte abraço, pessoal. Alô, beijão, valeu. Posso passar os slides sim. Mando para vocês, tá bom? Posto lá na plataforma. Valeu, galera.